mas que era isso, sabe? Não era o fim aquilo ali, né? Não era o fim. Eu sabia que eu ia passar para outra fase, para outro plano, né? E quando eu supliquei a Deus, assim, mais uma chance, porque... e não pelas minhas filhas, porque eu não lembrava das gêmeas, e não pela minha vida no modo ego, não na minha vida para mim ter dinheiro, não era nada disso. Era realmente para mim voltar e fazer o que eu tinha para fazer. Olá, pessoal, queria dar as boas-vindas aqui para Fernanda Castilhos, no nosso canal. A Fernanda, ela tem uma experiência, assim, um pouquinho mais, assim, comum na vida das pessoas, acontece todo dia, né, Fernanda? Como é que você está, Fernanda? Tudo bem com você? Tudo bem, tudo certo. Me apresentando, então, um pouco, eu sou Fernanda Castilhos, eu moro em Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sou casada, tenho uma filha de 16 anos, tenho gêmeas, e agora a gente vai falar um pouquinho ali da questão, né, do processo todo, né, Clarice, que vamos seguir um pouquinho as perguntas ali, que eu vou desenvolvendo um pouquinho mais da minha vida ali, daí. Tá. Mas, assim, antes da gente entrar nessa experiência em si, Fernanda, que seria, só para esclarecer um pouquinho, pessoal, a Fernanda, ela passou por uma experiência quase morte, né, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas antes disso, me fala como que foi a sua vida até o dia da experiência, as suas crenças, como que foi um pouquinho a cidade, onde você cresceu, a sua família, só fala um pouquinho assim, antes de acontecer. Então, eu sou de uma família tradicional, né, poderia dizer tradicional aqui de Caxias do Sul, né, sou conterrânea. Sempre fomos católicos, né, eu sou de uma família nós somos em 4 irmãos, os meus pais, eles eram casados, eles criaram nós, assim, daquela forma também, onde o pai era provedor, a mãe, ela era dona de casa, e nós crescemos, assim, bem dizer, uma família muito feliz, né, eu nunca tive, assim, nunca passei dificuldade, problemas, e foi quando minha primeira virada de chave, assim, para algumas coisas da vida, foi quando meu pai, ele faleceu, ele tinha 49 anos, foi um fato fulminante, né, e aí eu tinha 15 para 16 na época. Meus irmãos eram mais novos, 2 deles. E a gente passou por um trauma muito grande, porque a minha mãe, ela, bem dizer, largou a vida dela e dedicou aos filhos, né? Ela era contadora, inclusive ela trabalhou um tempo no hospital de clínicas, nessa parte da contabilidade. E ela largou tudo, assim, para viver uma vida de dona de casa, de criação de filhos, né? E aí, a partir desse momento, daí, ela também teve que voltar a trabalhar. Então, nós pequenos, assim, na época, adolescentes, a gente passou por bastante dificuldade, tanto na questão financeira quanto emocional, né? Então, minha primeira puxada de tapete na vida, que eu digo, foi essa, do meu pai ter falecido. E eu não fui, assim, buscar muito a espiritualidade numa forma correta. Eu acabei indo para várias vertentes da espiritualidade, vários questionamentos, né? Eu, aí, logo em seguida ali, eu tive também uma perca muito grande na vida da nossa família, que foi uma sobrinha, nossa única sobrinha, ela acabou falecendo de uma doença também fulminante. Aí essa, sim, foi a minha segunda virada de chave, né? Que daí eu disse, não, agora eu vou ter que buscar alguma coisa maior, né? E foi aí que eu comecei a questionar, né? A fazer esses questionamentos da vida, o que Deus quer, né, da gente, e onde também eu pude fazer uma pergunta, por que alguns são privilegiados e outros não, né? Aí eu tive minha primeira filha logo em seguida, eu estou fazendo resumido, tá, a situação aqui, onde foi em 2006, onde eu tive a minha primeira filha, hoje ela tem 16 anos, vai fazer 17, e foi logo depois que a gente teve essa perca, né? Então, também uma forma, assim, de eu tentar entender, né, a vida, eu digo, não, às vezes Deus arranca uma flor e coloca outra. Então, foi isso que deu um pouquinho mais de conforto para minha mãe, que tinha perdido meu pai, né? Nós também, que tínhamos passado por aquele trauma. Aí veio esse questionamento porque a ordem das coisas mudaram. Uma criança veio fazer a passagem, né? 12 anos ela tinha na época, eu pensei, cara, mas
né? O que Deus quer de mim, né? E eu sempre brigando, eu sempre tive essa coisa muito aflorada para falar com Deus, né? Mesmo não sendo assim tão espiritualizada, eu sempre questionei, eu sempre acreditei. Isso não é uma coisa assim de ontem, né? É uma coisa que eu vim, né? Eu sempre tive muito dentro de mim. Meus pais sempre minha mãe principalmente, né? Me passou sempre essa questão de me conectar e pedir as coisas, agradecer, né? Então, a partir daí veio a minha filha, e logo em seguida começaram a acontecer uma série de coisas, até o ponto que da minha terceira virada de chave que eu falo, que foi a minha quase morte, né? Não é no modo literal mesmo, foi eu quase vim a óbito, porque eu fui desenganada pelos médicos, quando foi em 2020 que eu tive o parto das gêmeas, que foi 14 anos depois do meu primeiro parto, né? Não foi programado, e uma gravidez que eu estava já com 38 anos, foi uma gravidez extremamente complicada, delicada, porque era uma gravidez gemelar univitelina ainda, elas estavam na mesma bolsa gestacional, então isso já potencializava, assim, a chance de eu ter uma eclâmpsia, de eu ter um problema maior. Uhum. E é só para esclarecer um pouquinho para o público, né? A eclâmpsia, se eu estiver errado, você me corrija, tá, Fernanda? A eclâmpsia, ela é uma característica que acontece geralmente no final da gravidez, sempre ali no terceiro trimestre, né? E ela faz com que a gestante tenha uma pressão muito elevada, pressão arterial muito elevada, e traz risco não só para a gestante, como para os bebês, né? E ela tem que ser controlada, né, o quanto antes, para que você não tenha algum dano, tanto cerebral, ou então que não tenha fluxo de oxigênio para os bebês. Então, assim, um dos motivos de você, às vezes, partir para uma cesariana e tirar os bebês antes, no seu caso eram duas, né, realmente para poder evitar que você tenha um problema muito maior, né. Então, isso seria a eclâmpsia, que foi mais ou menos, foi o que aconteceu com você, né, Fernanda? E a pressão arterial, ela não pode passar de 16/10, a minha estava 21/10, então eu já estava no nível, assim, que eles chamam gravíssimo já, por isso que eles nos deram, não, né, eu não sabia o que eu estava passando, mas chamaram meu marido numa sala e disseram, ó, a probabilidade de morte é muito maior, então tu tem que te preparar, tipo, fizeram todo aquele, digamos, cenário para preparar a pessoa, né, para a situação, porque eles não sabiam se eu e as nenéns iriam sobreviver, porque é muito difícil, o percentual é muito baixo, eles já estão preparados para esse tipo de coisa, né? Sim, Então, foi o que aconteceu. Então, assim, né, você já tinha, assim, uma conexão com a espiritualidade, com a fé, que veio da sua mãe, da sua família, né, até o dia da experiência quase morte, né, que você passou, e eu nem imagino como é que tenha sido para o seu marido, né, essa questão de absorver essa informação ali no último momento, porque até então vocês não tinham ideia da gravidade do quadro, né? Não. Na verdade, não foi explicado na íntegra, né, o que havia acontecido na época, porque eu entrei no hospital, eu já estava tendo um derrame hemorrágico cerebral, eu já estava com essa pressão arterial muito alta, então, por isso a questão do derrame deu a síndrome de HELP, né, que é a hemorragia, e também eu fiquei cega, né, eu acabei ficando, eu não enxergava mais nada, então eles me botaram numa cadeira de rodas, e depois eu me lembro da médica dizer assim, a gente já vai fazer o parto, né? Eu cheguei no hospital às 4 da tarde, às 16, às 19 eu já ia, depois de me submeter aos exames, eu já ia para a sala de cirurgia, né? E nesse período da sala de cirurgia ali, eu não fiquei totalmente inconsciente, porque algumas coisas eu escutava, né? Porque eles fazem a anestesia não é geral, né? Então tu acaba ficando eu ficava meio grogue, mas eu não conseguia abrir meus olhos porque eu não enxergava, né? Então, e teve alguns momentos ali do parto que foi nesse momento, né? Onde eu acredito que tenha sido nesse período ali que eu tive a minha experiência de quase morte, porque quando eu acordei, eu conto essa parte trágica, mas eu conto essa parte engraçada que a médica, eu me lembro que a médica que me atendeu no hospital, ela disse assim,
Se essa paciente sobreviver, eu pago a pizza e vocês pagam a bebida. E eu achei muito engraçado, porque eu acordei bem nesse momento, sabe, dela falando isso, e aí eu disse, meu Deus, então é sinal que eu vou sobreviver. Mas eu já tinha tido um processo de, assim, foi muito rápido, assim, questão de... Eu não sei quanto tempo eu fiquei desacordada, né, mas ela disse assim, se essa se salvar, uma coisa assim, né? Então, eu acredito que tenha ficado ali um processo de uns 20 minutos Nossa, morta, muito e ter voltado, né? E já volto quando eu quero reivindicar minha parte da pizza, né? É, isso aí. Quero também participar, né? Mas logo depois daquilo ali, então, eu dormi, eu não sei, eu acordei numa outra sala, que daí depois que tu tem esse processo da eclâmpsia, tu tem que fazer tu tem que introduzir o tal do sulfato, que o sulfato faz com que tu não tenha mais convulsões, né? Porque durante o parto eu convulsionei várias vezes. Foi nesse processo da convulsão que me fez eu perder a consciência. Só que eu perdi a consciência na vida, daí foi aí nesse processo que como é que eu vou te explicar? Eu mudei só de estado. Eu não mudei de. É como se tu estivesse em outro lugar, em outro estado, não estado físico, né? Não era mais o estado físico, era um outro estado, mas eu estava ali, entendeu? Era eu ali naquele momento. Então, nesse momento, nesse período do parto, ali que eu estava convulsionando, que eu apaguei. Tá, e agora entrando um pouquinho mais aprofundada nessa experiência, né, que você teve. Então, você, nesse momento que você deve ter começado as convulsões, que você não chegou a pegar o seu prontuário para saber, ou alguma coisa assim, não chegou a ver. Mas você sabe que deve ter sido mais ou menos nesse ponto que você teve a experiência. E você tem como dar um pouquinho mais de detalhe o que você viu, o que você sentiu nesse momento e contar, então, como foi a experiência em si, a partir desse momento para a gente? Sim, então, essa parte da experiência foi assim, eu estava lá, né, como eu falei, eu mudei meu estado de consciência nesse momento do parto, é como se eu tivesse lá, eu, Fernanda, não era um sonho, não era algo irreal, era algo muito real, é como se eu tivesse ali mesmo, eu me encontrei como se estivesse num corredor, assim, era um corredor muito longo, eu olhei assim, não tinha janelas, não tinha porta, né, eu olhava para frente e só via ele não era escuro, mas ele era tudo cinza. Eu não enxergava cores nesse corredor. Era como se fosse um corredor assim, que ele não tivesse um fim, assim, né? E nesse momento eu comecei eu olhei para o lado, não enxergava mãos. Eu olhei para o chão, não conseguia enxergar os meus pés. Eu disse, pronto, né? Mas bem assim, eu me ferrei, morri, né? Porque eu nunca tinha escutado como é que tinha sido, alguém tinha passado por uma experiência de quase morte. Isso eu estou contando dentro da minha experiência. Eu ali sabia que eu tinha morrido, alguma coisa já na hora me informou, ó, tu está fazendo a passagem. Porque conforme eu ia avançando, porque assim, ó, tu não tem controle sobre teu corpo. Não tem controle, não tem corpo ali também. Eu não enxergava nada, né? Só tem ali a tua visão, provavelmente que não é do olho físico, eu estava enxergando apenas aquele corredor na frente e eu não entendia o que tinha acontecido no modo geral, mas eu sabia que eu tinha morrido. Uhum. Aí eu comecei a ficar um pouco ansiosa, não vou te mentir que eu fui com algumas coisas da vida e eu comecei a pensar, meu Deus, gente, eu tive uma vida totalmente sem propósito, não posso ir agora. Aí eu comecei a pedir para Deus, né? Eu disse, Deus, eu quero voltar. E eu tentei voltar. Quando eu tentei voltar, alguma coisa me impulsionou para frente e não me deixou virar, como se fosse uma cabeça, mas não tem cabeça. Eu tentei virar, mas não tinha como eu virar. Aí alguma coisa me impulsionou e disse, não, é só para frente que tu vai agora. E aí eu comecei a me desesperar mais. Então, é uma coisa... Eu não lembrava das gêmeas, eu não lembrava da minha filha. Tipo assim, a minha filha eu lembrava da minha vida antes, da minha filha mais velha, mas eu não lembrava da minha vida em detalhes. Eu só sabia que eu era uma pessoa totalmente sem propósito e eu não tinha feito nada construtivo
na minha vida, assim, que pudesse dizer, não, agora tu vai passar para outro lado, tu tá tranquila, né? Então, eu tinha isso na minha mente ali, sei lá, naquele momento, mente consciente, não sei como é que eles chamam, e eu estava nesse corredor, e aí eu comecei a pedir para Deus. Eu disse, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero, eu tô me sentindo ansiosa, não tem porta, não tem janela, eu tô me sentindo asfixiada, eu quero voltar, eu faço qualquer coisa. Eu me lembro que eu falei isso. Quando eu falei eu faço qualquer coisa, me abriu um negócio na minha frente, assim, uma luz que tu não tem explicação. É uma luz, assim, que não, ela não é uma luz, ela é é como se fosse uma explosão. Eu não sei explicar isso que aconteceu. Porque eu me lembro que logo em seguida, e assim, ó, eu fiquei nesse corredor, tá? Eu não sei quantos anos lá no plano atemporal. E ninguém falava comigo, não tinha pessoas falando essas coisas para mim. É como se alguma coisa dentro ali estava falando, alguma coisa dentro de mim estava falando comigo. E eu me lembro que eu fui em direção a essa luz, tentei dar uma corridinha, não consegui, né? E eu pedi, então, me leva até a luz. Então, a luz eu entendi que era alguma coisa que estava me dando mais uma chance de vida. Só pode, porque, tipo assim, quando eu pedi mais uma chance e eu disse, eu faço qualquer coisa, aí, depois disso, eu voltei para a vida, não me lembro, assim, em detalhes como é que eu acordei, eu só sei que quando eu voltei para o hospital, era tudo diferente, né? Daí isso é uma outra situação, assim. A minha experiência de quase morte foi só no corredor. Foi essa. Tá. Tipo, eu conversando com Deus e, tipo assim, parecia que eu já sabia que eu tava ali, que eu tinha morrido, que essa era a minha passagem, né? E quando eu voltei, Sim. depois Mas de. durante essa experiência, você não lembra de ter ninguém perto de você? Era só você ali naquela angústia, naquela ansiedade de querer voltar, e não tinha ali ninguém falando com você. Entendi. Tá. Não tinha, não existe, eu acredito que não existe corpo e pessoas do outro lado, não tem, nós somos, eu imagino, eu entendi naquele momento, quando eu olhei para as minhas pernas, quando eu olhei para os meus braços, que eu não enxerguei nada, eu entendi tudo, eu disse, não, o nosso corpo físico, ele é matéria, a gente não é, eu tô aqui como se fosse um foco, alguma coisa, não sei, um foco de luz, alguma coisa, porque eu não me enxergava. Aquilo que estava falando comigo não era eu. Não era pessoa, não eram pessoas, não eram espíritos, entendeu? Era como se fosse um eu teu melhorado. Uma pessoa, uma Fernanda melhorada, respondendo as próprias perguntas. Entendeu? Tá. Tipo, eu tava, a resposta vinha na hora, era instantâneo, e numa velocidade muito rápida. A minha perspicácia, naquele momento, ela ficou muito aguçada. E eu entendi tudo, sabe? Tudo que eu estava passando, que eu estava vivendo ali, né? Sim. E você falou uma coisa legal, Fernanda, que como eu já tenho assistido a inúmeras, né, acho que mais de 150 vídeos e lido muito sobre a experiência quase-morte, tem um médico neurologista chamado Iben Alexander. Depois eu coloco aqui na descrição do vídeo. Ele escreveu um livro, inclusive, como uma prova do céu. E ele é neurologista. E uma das coisas que ele fala numa das entrevistas dele, que eu achei que foi muito tocante, assim, foi muito profundo, é que ele tinha a sensação de que lá era real, e que aqui é como se ele estivesse vivendo num sonho. Era muito mais real do que aqui, como se ele estivesse tendo aqui uma experiência mesmo. Ele tinha essa certeza quando ele esteve lá, ele estava vivendo uma experiência aqui que era só realmente uma passagem, que lá era o mundo real. E ele, como médico, por isso que eu te perguntei do prontuário, ele trouxe isso para a comunidade médica, né? E porque ele teve acesso ao prontuário médico dele. Ele, como neurologista, ele tinha que comprovar que as coisas que ele viu e que ele passou, que ele tem, inclusive, lembranças de quando ele esteve fora do corpo, que ele via pessoas numa outra sala falando, ele tinha como ouvir o pensamento de outras pessoas em outras salas que eram, assim, compatíveis com o que ele estava no corpo, né? O corpo dele não tinha capacidade
de vivenciar aquelas coisas. Então, ele sabia que era a alma, o espírito, a consciência, né? Então, um estado de consciência, além desse do que a gente tem aqui, né, nesse plano, né, aqui na Terra. Então, é bem interessante se alguém se interessar por esse tema, depois eu coloco a descrição aqui no vídeo. E então, assim, isso condiz muito, né, com o que você falou sobre a questão da realidade, do que você sente como real. E uma outra coisa importante também que ele falou é que você tem que a questão do tempo, ele não é linear, né? Você falou que não teve essa sensação de tempo. Você não tem como colocar isso em minutos, anos, segundos ou meses, né? É atemporal, né? Eu Uhum. sentia isso, eu senti, não que eu sentisse que aquilo era real, só que eu sabia que aquilo era realidade. Aquilo eu iria um dia passar, não, daqui a pouco, não era naquele momento, mas eu iria passar por aquilo. Aquele lugar eu já tinha passado. Aquele lugar não me era estranho. Por que não me era estranho? Porque eu criei uma familiaridade, eu diria, ferrou, entendeu? Porque assim, não, eu reconheci o lugar. Eu reconheci, eu fiquei nervosa, ansiosa, por quê? Porque provavelmente, eu acredito que em outras vidas, quando eu passei por essa passagem, provavelmente eu morri, né? Eu fiz a passagem para o outro plano. Então, eu tinha essa percepção no momento, por isso que eu disse, não, mas peraí, né? Eu quero tentar voltar, eu quero fazer um acordo. No entanto, eu tentei voltar e não conseguia voltar, porque a gente não tem controle sobre isso. O plano quis me mostrar o seguinte, não, daqui para frente é a gente que decide, não é tu que decide. Tu não vai voltar, entendeu? Por que tu não, tipo assim, era como se eu falasse comigo mesmo, por que tu não fez o que tu tinha que fazer aqui, né? Agora tu, né, coisas assim me cobrando, mas de uma forma amorosa, não era uma forma assim de cobrança do ser humano, aquela coisa. Então, como era eu mesma aqui, como se, entre aspas, que como se eu tivesse me respondendo e me cobrando as coisas, aquilo me soa como uma verdade absoluta. E De sim que a quando eu, sensação de julgamento, você diz, né? a Seria mais sensação de. julgamento? Você não E tinha essa... não. Bem pelo contrário, até porque aquele momento ali era. Eu acredito que não tinha ego junto, sabe? Não tinha aquela coisa do ego, é como se não tivesse ego. Eu sabia o que eu tinha passado na minha vida, que eu sabia que eu não tinha sido uma pessoa de acordo com a matriz, provavelmente, que eu vim fazer aqui na Terra, né? Mas que, mas que era isso, sabe? Não era o fim aquilo ali, né? Não era o fim. Eu sabia que eu ia passar para outra fase, para outro plano, né? E quando eu supliquei a Deus, assim, mais uma chance, e não pelas minhas filhas, porque eu não lembrava das gêmeas, e não pela minha vida no modo ego, não na minha vida para mim ter dinheiro, não era nada disso. Era realmente para mim voltar e fazer o que eu tinha para fazer. Não era o fim aquilo ali, né? Não era o fim. Eu sabia que eu ia passar para outra fase, para outro plano, né? E quando eu supliquei a Deus assim mais uma chance, e não pelas minhas filhas, porque eu não lembrava das gêmeas, e não pela minha vida no modo ego, não na minha vida para mim ter dinheiro, não era nada disso. Era realmente para mim voltar e fazer o que eu tinha para fazer. Uhum. E eu acho que eu tinha algum crédito lá com quem manda lá. E essa luz, gente, assim, eu não tenho explicação. O que me deixou mais. Não sei a palavra certa para usar, assim, mas o que me deixou mais deslumbrada foi a luz. Porque eu nunca tinha visto aquela luz. Assim, que eu me lembre, sabe? É uma luz que não tem explicação, é uma explosão que te acontece ali na frente. Só que como tu não tem um corpo físico, ela não te queima, ela não é um fogo, né? Ela capta. E era uma luz tão grande que eu não enxergava mais nada, não enxergava mais corredor. Eu não sei quanto tempo eu fiquei olhando para aquela luz, que daí aquilo me acatou, não sei, e me trouxe de volta, entendeu? Uhum. Aquilo que me trouxe de volta. Nossa. Talvez eu poderia ter feito uma passagem para outro plano, talvez poderia ser uma experiência como foi esse neurologista, que ele falou com pessoas, viu pessoas, não sei o quê. Mas eu não tive esse processo, eu não cheguei nesse processo.
Uhum. E o mais engraçado é que você falou, eu já estava familiarizada com esse processo, então você já se deu conta ali de que você estava indo mesmo, né, para um outro plano, então ali, de repente, você não tenha ido porque você já, na hora, já virou a chave ali e falou, não, eu não estou pronta, eu preciso voltar, fazer o que eu tenho que fazer, e já dali eles já falaram, não, volta, tá tudo certo, né, então, foi isso que eu entendi, assim, né. É Então, isso aí. uhum, Talvez, né, eu acredito nisso, que eu tive um poder de escolha por algum motivo, porque tem pessoas que morrem por bem menos, né? Tem pessoas que desencarnam por bem, por menos. No meu caso era muito grave. Ah, é um milagre. No entanto, que, assim, fazendo um parêntese, quando eu voltei, que eu fui depois de uma semana consultar, porque eu fiquei uma semana internada, né? Estava na pressão alta ainda, tinha tido derrame. Quando eu voltei para consultar, que a médica que me atendeu, ela não acreditou quando ela me viu. Ela disse: eu fiquei sabendo que tu viveu, mas eu não acredito ainda. Ela falou. Porque eu sei que os pacientes têm anjos. Porque teu caso foi um milagre. Não tem explicação científica. Porque, imagina, eles não conseguiam me fechar porque eu estava tendo hemorragias. Então, foi uhum. uma coisa muito louca, assim. Muito Nossa, louca. imagina o desespero dos médicos, né, e Foi bem que desesperador. realmente um milagre, né? E aí você me falou que você voltou, e você se lembra da hora que você voltou, quando, tipo, você, como, vamos dizer assim, entrou no corpo de volta? Ou, como é que foi essa Uhum. hora para você? Você lembra? Na, na realidade, assim, como eu falei, né, no processo do parto, eu tive essa questão, provavelmente essa questão foi na fase ali do parto, com certeza foi no parto ali, e depois eu fiquei um tempo desacordada pela questão dos remédios que eu estava tomando, eram muito fortes, daí eu acordei numa sala de recuperação fazendo esse sulfato, né? Eu Sim. tinha que fazer 24 horas para não convulsionar novamente, para mim não perder a consciência de novo, né? Senão, se eu perdesse a consciência, eu morria. Então, eles tinham que ficar. Eu não podia beber água nesse momento, não podia comer, eu só tinha que ficar nesse processo. Não, eu não lembro como é que é o nome correto científico, mas eu tinha que sulfatar naquele momento, Uhum. porque eu poderia voltar a ter as convulsões, eu poderia vir a óbito nesse momento. Então, eram 24 horas assim, cruciais. Eu fiquei sabendo disso porque eu pedi água para uma médica, muito. Eu disse: eu preciso tomar água, eu falei para a médica, porque foi nesse momento que eu voltei. Uhum. Nesse momento que eu voltei. Eu precisava tomar água, parecia que eu tinha vindo do deserto. E ela disse: eu não posso te dar água. E eu disse assim: mas onde é que eu tô? Eu perguntei para ela, porque eu não sei, eu não sabia onde é que eu estava, não estava entendendo aquilo. Né? Daí ela me explicou e tal. Eu dormi mais um pouco depois daquilo ali e acordei de novo. Daí me veio. Meu marido veio me ver lá na porta, não podia entrar. Acho que eu estava na UTI até nesse momento, não era no quarto, não era em recuperação, era numa UTI, e ele me viu lá da porta, ele não podia entrar me ver, né? Então foi a partir daí que começou a descer toda aquela enxurrada do que tinha acontecido, das gêmeas, dele, da minha vida, daí que eu tomei, assim, até por conta da condição que eu tinha tido um derrame, né? Sim. Talvez eu nem nunca mais tivesse memória, ou tivesse alguma sequela muito mais forte no corpo, de coordenação, não, aos poucos foi voltando a minha memória mais recente, porém aos poucos, né? Daí eu me lembrei do meu marido, lembrei que eu tinha tido as gêmeas, né? Lembrei da minha filha mais velha, perguntei como é que ela estava. E foi aí quando eu voltei. Porém, como eu estava muito grog esse momento, eu não me lembro, eu só me lembro de pedir água e eu me lembro que uma enfermeira me disse assim: olha, se tu tomar água, tu vai convulsionar, e se tu convulsionar, tu vai morrer. Eu disse: Uhum. tá, então tá, tudo bem, né? Mas de tanta que eu pedi água, porque parecia realmente que eu tinha vindo do deserto, gente, não tem explicação. Não Ah, tem sede que dá. Não sei se é essa um dos fatores que as pessoas contam nas EQMs, mas a falta de água é um deles. esse aí ainda não tinha, eu, nas minhas pesquisas aqui, eu não tinha ainda visto, mas as outras coisas são muito parecidas. É isso que torna isso mais real ainda, mais palpável, né? Porque pessoas de vários lugares do mundo, né, que têm
assim, as mesmas sensações, as mesmas passagens, né? Você falou daquele túnel preto, da luz brilhante. E algumas pessoas, inclusive, falam que é tão brilhante que se fosse no meu corpo físico me cegaria, né? Então, e que você realmente não está ali no mesmo estado físico de matéria, né? Então, por isso que aquilo não te atinge, e que sentem muito amor nessa hora, né? Se sentem acolhidas, que você tem aquela sensação de não julgamento. Então, assim, são todas muito parecidas, né? Todas esses testemunhos, vamos dizer assim, são muito parecidos, né? E aí, como é que foi? Quando que você conseguiu falar sobre isso, sobre essa experiência, e como que as pessoas viram isso? Como elas reagiram quando você disse que você teve essas visões, que você sentiu que você estava lá? Como que foi essa outra parte da história? Sim, então, no hospital eu não estava muito assim, eu comentei alguma coisa assim com meu marido, com a minha irmã, depois eu fui pro quarto, né, então eu comentei, eu digo, eu tive um sonho muito louco, eu disse, né, e contei, mas eu contei como um sonho, não Uhum. contei como uma experiência. E eles, eu acredito nisso mesmo, talvez tu tenha tido uma chance de voltar, mas aquela coisa bem assim, tipo, eu estava ali debilitada, eles estavam me acordando, né, quando isso aconteceu de julho para agosto, ali essa situação em 2020. Quando eu voltei para casa, daí depois até teve um processo aí das nenês ficarem internadas 56 dias, que eu tive que voltar para o hospital e tal, eu fui voltando à vida, né? Fui melhorando, não tive mais, depois de uns 3 meses, a pressão normalizou, né? Arterial. Quando eu cheguei em casa a primeira vez, o primeiro contato que eu tive com a minha casa, eu não sabia onde ficavam as xícaras. Eu não sabia onde ficava. Parecia que eu tinha voltado de uma viagem muito longa. E era essa sensação que eu tive também no hospital. É como se eu tivesse, daí os médicos diziam até, isso tu tem essa sensação porque tu teve um derrame hemorrágico, talvez tem memórias que tu nunca mais vai lembrar na tua vida. Isso queimou no teu cérebro, não tem, né? Eu tenho uma mancha no cérebro do lado esquerdo, aqueles neurônios não se regeneram mais, né? Mas tu vai voltar ao normal, porque o teu caso, ele volta, né? Se tu sobreviveu, ele vai voltar. E isso eu me lembro, até eu perguntei, eu disse, onde é que estão as xícaras, assim, porque a casa era a mesma, tudo, mas eu não lembrava onde ficavam as coisas, sabe? Imagina, eu morava com a minha mãe, já fazia a gente mora naquela casa, morava, agora eu não moro mais, né? Mas a gente morava naquela casa durante meus 38 anos. Nossa. Então, para mim não lembrar onde ficavam as xícaras era porque eu tinha um tempo não ido mais para casa, entendeu? Eu fiquei fora esse tempo. Eu tive essa sensação logo em seguida, mas assim, da experiência em si, eu fui assimilando no final do ano, que foi aquela vontade de falar sobre a minha experiência e uma vontade de propósito, assim, uma busca incessável pelo propósito. Eu preciso ir atrás do meu propósito, eu tenho digamos assim, uma ideia de que, como eu passei por aquilo, eu fiz um acordo, entendeu? Para voltar. No próprio hospital, eu já prometi que eu ia até para uma igreja. Tipo assim, de tão apegada nesse propósito que eu. Apegada não, mas de tanto que eu fiquei nessa busca desse propósito, né? Que até hoje eu estou buscando esse propósito. Te resumindo, assim, né? Hoje, por exemplo, o que mudou, assim, depois de, vamos fazer, 2023, já fazem mais de 3 anos que aconteceu, né? O que mudou, assim, em mim, tá? Quando antes, bota ali um pouco antes da minha gravidez, eu tomava 2 antidepressivos para bipolaridade, para síndrome do pensamento acelerado. Eu falava muito rápido, meu pensamento não acompanhava, minha fala não acompanhava o pensamento. Tinham 13, eu não me lembro agora. Eu tomava 2 antidepressivos, já estava indo para quase 1.000 miligramas do antidepressivo, e eu voltei curada disso. Não tem mais nada dessas 3 patologias. Eu não Que me lembro qual interessante. que é. Síndrome do pânico, bipolaridade excessiva, já no grau elevado,
síndrome do pânico e síndrome do pensamento acelerado. E depressão, aquela... A própria bipolaridade da depressão e aquela que sobe, que eu não me lembro o nome também, né? Uhum. Mas eu tinha isso, né? E daí eu me dei conta que eu não fiquei curada, sabe? Tipo, eu vou me dando conta de algumas coisas que acontecem. E você acha que foi esse contato, né, que você teve, com certeza, né, aliás, não tem outra explicação, né, Fernanda, de você, porque são remédios que para você, como dizem, desmamar, né, você leva muito tempo, né, você não consegue simplesmente parar. Eu não sei se foi o caso de você ter voltado e já parado com os remédios, mas assim, não é tão simples assim, você se curar e você largar, né, as medicações, né, para esse tipo de patologia. Na realidade, na época eu tive que largar porque eu fiquei grávida, não podia mais tomar, comecei a tomar sertralina. E Ah, tá. a sertralina eu tomei ali até o fim da gravidez, porque senão eu ia ficar louca, mas eu sempre, entre o processo dali de parar de tomar aqueles remédios até a gravidez, foi um caos minha vida. Porque eu Mas, era muita ansiedade, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhava, sempre fui workaholic, né? Então, eu fechei meu escritório, fui trabalhar em casa, mas eu trabalhava dia e noite com barrigão, não estava você nem aí teve para anemia também, né? pandemia, porque eu É. tive que ficar em casa, né? Fiquei em casa. Nesse período eu não contei, mas em 2020 a minha mãe faleceu de câncer fulminante, então eu morava com ela também, eu tive esse trauma nessa época, então imagina sem os remédios, tudo. Fiquei louca, né, nesse período. Então eu voltei curada dessas 3 patologias que eu tinha, desses 3 problemas que eu tinha, sabe? Eu ia até te perguntar se você tem alguma. O que você sentiu? Se você tem alguma habilidade, no caso, a cura é algo realmente surpreendente, né? Você tem alguma habilidade além disso que você percebeu que mudou em você? O que mudou além disso? Você teve mais alguma coisa? Não? Como eu te falei, assim, uma certeza de que eu tenho de busca do propósito, né? A conexão com a espiritualidade, estudar o conhecimento, eu voltei assim, mas a habilidade em si, eu ouço muitas pessoas dizer, que depois disso eu fui pesquisar, também voltei, toco piano, faço isso, faço aquilo, né? Não voltei assim com nada diferentão, assim, sabe? Mas eu voltei com uma perspicácia muito maior, muito mais aguçada. A minha vida, ela mudou da água para o vinho, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, que eu trabalhava muito e não via a cor do dinheiro, não tinha prosperidade. Hoje eu sou uma pessoa que eu estou numa espiral crescente de prosperidade, eu tenho tudo que eu quero, meu escritório eu abri com prosperidade. Então, eu percebi que a minha habilidade financeira melhorou. Sim. Antes eu não tinha. Então, eu pude experimentar isso na minha vida. Então, eu estou experimentando cada ano que passa uma coisa diferente. 2 formaturas, eu já era formada, eu fiz mais uma faculdade de formação de graduação e mais uma pós-graduação agora com as gêmeas. Nossa. Eu fiz tudo que eu não fiz nos meus 38 anos lá atrás, eu fiz agora. Então, isso eu acredito que seja uma habilidade, né? Com certeza, né? Porque até para você ter essa. Agora, depois de gêmeas, né? Você já era mãe. Então, você tem que ter ali uma coordenação de tempo, de logística muito maior do que você tinha antes disso. E ainda assim, você conseguiu dar passos muito maiores, né? Alcançar metas muito maiores, né? Então, talvez essa, que você falou, essa habilidade de perspicácia, de absorver mais as coisas te ajudou nesse processo todo depois dessa sua experiência. E é interessante. De repente, né, Fernanda, assim, é só uma coisinha que está ali atrás da minha cabeça, né? O propósito de você ter tido essa experiência pode ser também o de compartilhar com as pessoas, né? E elas terem essa visão mais palpável de uma pessoa que passou por isso, de que isso existe, de que isso é real, né? Então, é só uma ideia, de repente, lógico, o seu propósito tem tanta coisa, às vezes nosso propósito não é uma coisa tão, você o presidente, eu vou ser o médico, não é questão de cargos, né? Nosso propósito, às vezes, pode ser uma coisinha pequena, mas que vai fazer tanta diferença, né, nesse mundo que a gente vive hoje, que é tão conturbado, tão cheio de
de, de problemas muito grandes, né? Eu não gosto nem de usar a palavra de ódio, de raiva, né? Então, às vezes, o seu propósito pode ser pequenininho, mas que vai fazer ali a diferença dentro da sua família, dentro da comunidade, ou até ali, de repente, você compartilhando essa experiência para o maior número de pessoas, elas falarem, virarem uma chavinha e falarem, olha, tem algo muito maior, a gente não está sozinho, né? Então, é só, olha, uma coisinha que veio aqui que eu precisava falar para você, né? Sabe que eu já pensei várias vezes, assim, eu tô indo gradativo, sabe? Nessa parte, né? Até porque minha vida, assim, como tu falou ali com gêmeas, né? Eu sou autônoma, eu trabalho por conta, e mais casa, essas coisas, a gente sabe, marido, então a gente sabe, assim, que a gente tem que, né? Agora, por exemplo, eu tô indo para a área do digital também, eu tô, de forma estratégica, indo para a área digital, então, é, mesmo assim, eu ainda sinto que falta alguma coisa que eu não estou fazendo, entendeu? Eu tenho essa percepção. Então, assim, eu me conecto muito mais agora do que antes, porque, poxa, eu não estou tomando remédio. Antes eu era solteira, né, não era casada nem nada, então, ia para as festas, né? Eu tinha uma vida diferente antes de eu ter tido essa experiência, então, hoje, por exemplo, eu consigo ter uma conexão muito maior, eu consigo escutar se tem alguma coisa que vem da espiritualidade para mim, porque eu fiquei muito mais espiritualizada. Isso não tem as pessoas que vão e voltam, todas que eu vejo, de alguma forma, elas voltaram com uma conexão diferente, sabe? E eu acredito, eu disse, não, também vou procurar, né, respostas sobre esse assunto da IQM, o que é isso, meu Deus do céu, né? E eu tive um contato com uma pessoa que ele teve, ele até me perguntou esses dias como é que eu estava, que ele também ele veio com essas buscas, né, de respostas. E aí você sentiu que você tem uma canalização maior, com mais facilidade, aquela voz ali da intuição, ela é um pouquinho mais aguçada, né? Que eu acho que é uma coisa bem comum também, né, entre as pessoas que passaram por isso. E você medita, só uma curiosidade, assim, porque eu já ouvi falar que a meditação, ela também, ela é um pouco mais facilitada, né, para as pessoas que tiveram essa conexão. Sim, sim. Antes eu não conseguia me parar, até por conta dos problemas que eu tinha, né? Mas hoje, se eu parar para fazer a meditação, eu consigo ter muito sucesso e ela funciona para mim. Antigamente não funcionava. Hoje, por exemplo, ela funciona, né? Eu não digo que eu medito todos os dias, mas quando eu preciso que eu vou lá, eu tenho essa conexão. Mas assim, ó, Clarice, o que eu penso, tá? Em relação à questão da vida, das experiências que quem passou por isso não vai eximir a pessoa de estudar, de treinar, né? Porque mesmo que eu tenha vindo com habilidades diferentes, com perspicácias diferentes, isso eu estou treinando no dia a dia. Porque, assim, a gente volta com, talvez, outras sinapses do cérebro voltem, não sei explicar, mas eu também voltei com outras ideias quando eu vim, né? E só que a própria, como eu te falei, eu me apeguei muito na espiritualidade, e a própria espiritualidade, ela te diz, tu tem que estudar, tu tem que treinar, e essa busca, ela é incessante, ela é para o resto dos tempos, é atemporal. Então, assim, a gente nunca vai saber o suficiente aqui, porque a gente tem que estar sempre buscando, né? Sim. Então, a gente aprende algumas coisas, assim, quando a gente volta. Por isso que eu não fui muito, assim, a fundo de botar isso para as pessoas, porque não é nada mirabolante que me aconteceu. Foi traumático, foi triste. Eu tenho que me encontrar lá comigo mesma, naquele local. É horrível. Tu te vê num corredor que tu não consegue voltar para trás. Cadê meu, sei lá, cadê minha família? Onde é que estão as, né? Não tinha no corredor não tem acolhimento nenhum. Quando eu vi aquela luz, que a luz me abarcou, foi diferente. Mas no Sim. corredor, talvez ele coloque nós lá no corredor, que é uma justiça divina, sei lá, e ela diga assim: agora tu vai ficar contigo ali pensando no que tu fez no canto do castigo. E é isso que eu penso que é o corredor. E é horrível, é traumático. Ele te bota assim, ó, tu aprender o que tu não aprendeu em 38 anos de vida, ele te bota uma eternidade lá do outro lado.
entende? Eu Sim. fiquei ali quanto tempo? 20 minutos desacordada no processo ali da operação. Era como se eu lá era uma eternidade, é traumático, é horrível. E quando tu vê Algumas a pessoas, luz, é diferente. desculpa, não, algumas pessoas até falam que, né, nesse processo, quando eu falei que não há julgamento, né, na verdade, o único julgamento que existe é de você para você mesmo, né, e muitas pessoas relatam isso, que ali eu tive como se fosse, tem um outro processo depois desse, como algumas pessoas falam que é a revisão da vida, mas ali o julgamento que existe não é de ninguém, é só você para você mesmo. E você falou, você tinha as respostas ali. Quer dizer, o seu eu superior, ou aquele espírito que estava ali mais conectado naquele momento com outro plano, ele sabia das respostas, ele sabia que você não tinha cumprido, de repente, aquilo que você se propôs, né, antes de vir para cá. E é interessante isso, porque não é ninguém que está te julgando, é você mesmo. Você sabe o que você tinha que fazer e o que você deixou de fazer. E é muito interessante isso, é muito justo, né? Eu acho muito bacana, muito justo, inclusive. E Né? essa revisão da vida que tu diz, a gente faz lá, tá? A gente não volta com essa revisão pronta para cá. Porque essa revisão eu falava tal coisa e me respondia na hora, era muito instantâneo, né? Uhum. Ele é muito parecido com o processo da ayahuasca, não sei se você já ouviu falar, Pode que meu falar. marido tomou, mas eu não, né? E ele disse, ele contou isso, eu digo, nossa, parece eu naquele processo da EQM. As respostas, elas vêm muito rápidas, né? E tu tem uma capacidade muito grande de digerir elas, sem o teu emocional ali junto, para te entender que só existe a razão ali, no sentido de tu entender que aquilo fez certo, tu fez errado, ou tu não fez, né? A revisão que a gente volta, depois a gente volta, tendo que refazer uma revisão aqui, mas daí tu tem que buscar o autoconhecimento, tu tem que buscar fazer coisas que te façam lembrar, né, quem tu é, o que tu veio fazer aqui, né? E eu vi muito, eu perdi a conta de quantos cursos de autoconhecimento e mentorias que eu fiz depois que eu voltei da equipe. De coisas que eu procurei, inclusive, direto, eu fui uma terapeuta, lógico, não paro mais, né? Porque isso é muito importante a gente se escutar. Mas essa parte que as pessoas dizem não, porque a gente vem depois de ter esse trauma, a gente vem buscar pela dor, não pelo amor. Agora, eu fui por um caminho pela dor, não foi eu que fui buscar isso, eu fui por uma dor de uma quase morte. Aí, para buscar essas respostas, vieram uma enxurrada. Agora eu tenho que cumprir, pelo menos eu tenho que cumprir uma parte do meu plano que eu tenho que fazer aqui, esse entendimento que eu tenho. E as Uhum. pessoas não vão, a maioria, pelo amor. Que nem tu tá fazendo o teu trabalho é pelo amor. Sim. Tu é a minoria na população. Então, é isso que eu entendo. Eu acho que a busca pela essência ela é constante, né? Essa nossa busca pela nossa essência, né? Porque a gente sabe que como a gente é parte ali do divino, a gente também é amor, e essa é a essência de todo mundo, né? E aí você fala, quando você fala, eu fui pela dor, e aí aqui eu estou buscando o amor, que seria aqui, né? Então você está em busca da sua essência, né? É isso que eu tenho como entendimento. Eu tô em busca daquela essência que eu não via mais, né? E que é a partir daí que eu vou cumprir o meu propósito. Né? É isso que eu consigo entender ali da tua mensagem. Não sei se eu Exatamente. estou certa, né? Interessante. Muito É, interessante. aquelas pessoas que voltam tocando instrumento, talvez com outras habilidades, assim, que, nossa, eu nunca fiz isso na minha vida, é também extremamente normal, porque a gente vê vários gênios que vieram desde pequeno, né? O Beethoven, que ele era surdo, e ele veio para. Isso acontece, né? São almas mais evoluídas. Talvez eu esteja um pouco engatinhando ainda para essa parte, né? Mas que mudou muito a minha vida, mudou muito, assim, ó. Eu não, é que nem um foguete, assim, tem coisas na minha vida que eu nunca mais, eu só vou para frente, eu nunca mais volto para trás, eu não olho para trás, Uhum. né? E eu não sei se tu iria perguntar isso mais para frente ali, mas eu já me antecipo falando, mas como tu falou, a gente vem para esse mundo para se harmonizar, para se harmonizar. Sem harmonia, sem o equilíbrio,
tu não faz nada. Ou tu tá muito feliz, muito alegre, muito tudo, eufórica, ou tu tá muito para baixo. Isso para espiritualidade não serve. Eu entendi que toda aquela análise que eu fiz do outro lado é que tu sempre levou uma vida assim, desequilibrada, ou era aqui, tu nunca buscou a verdade, a essência tua, né, como tu falou ali da essência. Então agora tu é obrigada a te alinhar. Aí eu fico pensando, né, o mestre, ele só aparece quando o discípulo está pronto. O meu propósito não se manifestou ainda na minha vida, porque talvez eu esteja ainda me equilibrando. Foi um trauma muito grande, aquela parte fora, né, do meu corpo ali foi muito traumatizante. Então eu acredito que esteja acontecendo esse processo comigo ainda, mais lento, mas é melhoria contínua, né? Tipo, mas o que é importante é que o processo está sempre adiante, né? Ele não está. Você está numa evolução, você sente isso que é o mais importante. Independente ainda de você não ter falado, olha, é isso que eu vim fazer, uma coisa assim bem específica, você sente que você está no processo de evolução, né? De espiritualidade, de mais conexão, e isso que eu acho que é o mais importante, até mais importante, talvez, do que você achar, né, aquele ponto ali que você fala, é isso, né? Eu acho que essa caminhada é importante, né, pra gente, né? Eu seria muito hipócrita hoje chegar numa rede social, chegar num lugar e dizer, não, eu tive uma experiência, e bater nessa tecla e usar dessa minha experiência para me promover no sentido financeiro. Porque isso aí tu tem que pensar, várias pessoas já me falaram, né? Porque tu tem que pensar nas tuas filhas, né? Como se eu não fosse próspera na minha profissão. Hoje eu sou designer de interiores e eu tô cada vez mais me tentando ser competente na minha área, ser a melhor. Isso eu quero sempre, né? Assim, pelo menos eu me vislumbro assim no futuro. Mas eu gosto tanto do que eu faço, tipo, que isso seria um trabalho paralelo e eu viria fazer, não todas as pessoas, eu iria fazer numa situação ali pontual, ou se fosse um chamado, se dissesse, não, larga tudo isso aqui que tu tem e vai trabalhar com isso aqui, agora é tua missão. Deus não me deu isso. E Deus, ele me diz o seguinte, né, o plano me diz o quê? Devagar e sempre. Calma que logo vai chegar, calma que logo tu vai ter aquilo que tu veio buscar, ou tu já tá tendo, sabe? Não dá pra, não tem uma resposta nítida quanto a isso. Sim. Eu acho que tudo que você faz com um propósito realmente digno, até você está sendo minha primeira entrevistada aqui no canal, eu queria até fazer esse parênteses aqui. Que o propósito maior é justamente espalhar para as pessoas, assim como eu fui tocada de que existe algo realmente além disso tudo que a gente vive, né, na espiritualidade, que a gente não está sozinho, assim como eu fui tocada, eu queria que as pessoas também tivessem isso. Então, eu acho que você tem, o propósito maior disso é muito além do dinheiro, muito além de você se autopromover, ou querer, né, tem a questão do ego envolvida, né? Eu acho que se você tem o propósito mais digno, a gente tem que tirar o ego de lado. Se você trabalhar só em cima do ego, eu acho que nada é próspero. As pessoas sentem que aquilo não é verdadeiro. E, então, eu queria fazer esse parênteses aqui, né? Que a questão seria justamente divulgar o lado espiritual, né? Das experiências. É que é muito, isso não tem inerente ao ser humano que passa por isso, né? Eu não tinha como não falar em espiritualidade, né? Eu vou falar em ciências. Os médicos dizem, não, tu teve um derrame, daqui a pouco tu teve um devaneio lá, né? Médicos, né, não acreditam. Até eu tentei conversar com a minha obstetra lá, ai, Fer, acabou. Tipo, ela deu uma risadinha, sabe? Mas aí não adianta, né? E ela disse, não, assim, ó, ela me disse que o caso foi muito grave. A gente não sabe como que sobreviveu. Isso tá latente lá no hospital. Todo mundo sabe do meu histórico lá, meu prontuário tem 300 páginas, para te ter uma ideia. Só, até fiz dele, devia queimar aquilo ali. Mas assim, ó, 300 páginas de todas as minhas intercorrências em questão de uma semana de internação. Uma semana para te ver como foi
difícil, né? Sim, E aí sim. consta toda a questão técnica do hospital ali, que tem coisa que eu nem entendo, né? Aham. Porém, eu vim com isso dentro de mim, assim, que, no entanto, que nada na minha vida, nada eu faço sem antes me consultar com Deus. Bacana. Interessante. Nunca, eu levanto já de manhã já dizendo assim, ó, hoje é tu que já sabe, né? Mas eu tenho todo um processo de ritual. Antes eu não tinha um altar em casa, hoje eu tenho, né? Uhum. A minha busca espiritual hoje, eu digo assim que eu nunca tive uma certeza tão grande do caminho que eu estou seguindo na questão espiritual. Antes eu tinha dúvidas. É que nem um relacionamento. Quando tu tem dúvida com alguém que tu tá, não tá legal. Agora, quando tu tá com alguém que tu não tem dúvidas, tá tudo certo a tua vida. É a mesma Uhum. coisa que a espiritualidade hoje. Assim. É a mesma situação. Então, é isso, sabe? Então, isso que eu vi como uma premissa muito forte e não foi na primeira vez que eu vim lá, que eu voltei à vida. Porque quando a gente volta com todos os problemas, todos os egos e talvez umas coisinhas de peso a menos. É a vida que segue, né? Tem que lidar com tudo aquilo de novo e mais com aquilo ali que você viu que fala, caracas, ainda tenho mais uma missão, né? Vamos colocar mais uma coisinha aqui, né? Que bacana. Fernanda, eu falaria com você por horas, né? É um assunto que me fascina muito por toda a sua complexidade, por toda a sua profundeza. E eu gostaria de fazer algumas perguntinhas aqui no final. O que que para você hoje viver uma vida plena? Viver uma vida plena é tu viver uma vida com harmonia. Eu acredito que o equilíbrio é a chave de tudo, né? Eu, não, eu vim com essa ideia de que família é importante, ela é importante, mas ela não é a coisa mais importante. Tu tem que ser tu em primeiro lugar e depois o resto. Isso eu vim com toda certeza também. Então, hoje eu penso assim, eu tenho que estar bem, né, para poder criar meus filhos, para poder passar um legado, alegria. Então, isso para mim é viver uma vida plena. Não é, talvez é aquilo que te faça feliz, é também, né? É manter esse equilíbrio. Meu marido quer viajar, mas eu quero ficar em casa. Não, vamos manter o equilíbrio, vamos fazer com que os dois façam algo que os dois gostem, né? Porque eu aprendi a lidar com pessoas também, coisa que antes eu não sabia. Isso foi uma habilidade muito grande que eu vi também. E hoje eu estou com meu marido porque eu aprendi, senão. Então, equilíbrio é a chave de uma vida plena. Tá. E qual o propósito de você estar aqui? A gente falou muito sobre o propósito, mas resumidamente hoje, o que que você vê como o propósito de ter voltado assim? Apenas cumprir a minha matriz. E o que é Deus para ti? Deus é tudo que tu tem que, como eu falei ali, tudo que eu for fazer antes eu consulto a Deus, né? Então, buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Isso não tenho dúvida que é. Porque a partir do momento que eu comecei a fazer isso, a minha vida entrou num equilíbrio sem fim. As coisas que eu imagino que são boas para mim, Deus faz melhor ainda. É inexplicável. Coisas desde pequenas até coisas grandes, assim, a gente não vê as coisas pequenas, Deus ali nas coisas pequenas, né? Mas às vezes uma coisa que aconteceu legal, bacana, pequena, é Deus que tá ali. E a mesma coisa nas grandes. Então Deus é tudo que há para mim, é tudo. E você gostaria de deixar alguma mensagem final para o público que está assistindo a gente? Sim, também falando da espiritualidade. Não deixa, não, as pessoas elas têm que entender que elas não podem deixar para buscar o propósito, o amor, né, o equilíbrio pela dor. E que elas possam um dia virar a chave, né, ou talvez dar um primeiro passo para ir pelo amor, por esse caminho, né?
A gente acha que muitas vezes a gente tem que fazer doações, a gente tem que ajudar o próximo, a gente tem que... Ok, tudo isso faz parte. Mas primeiro a gente tem que, se ajudar a nós mesmos e sempre pedir, a primeira coisa é pedir para Deus, para ter o propósito. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é se conectar com Deus e dizer, não, pelo amor, todos os dias tem que até tu conseguir. E aí, depois disso aí, pelo amor, né? Isso não tem. Se ela se conectou com Deus, se ela buscou isso antes, ela vai pelo amor. E a dor é muito difícil. É muito difícil porque aqui na Terra a gente vem para resgate de karma, não tem explicação. Então, a vida com Deus é muito mais leve para isso, né? A vida com Deus ela é muito mais leve. Eu, por exemplo, tenho 2 filhas, eu tenho a pequenas e mais a adolescente, eu vivo em oração, eu deixo elas na escolinha, eu mando anjos para lá, eu deixo a outra, eu estou sempre conectada com essa fonte, porque eu entendi que no outro lado, tu só é isso. E aqui, como tu falou, que o médico falou lá, que a experiência é aqui, e lá do outro lado é a realidade. Então, tu tem que aprender agora a te conectar com a fonte, porque lá do outro lado, tu já tem que estar preparado para ti ir pro caminho de luz, né? Senão tu vai ter que voltar quantas vezes para poder te... Né? Eu não quero mais voltar. Tomara a Deus que já cumpra meu plano divino, minha matriz, que nem eu prometi, né? Lá do outro lado, para não precisar mais voltar, porque esse mundo é muito doído. Que mensagem linda. Realmente me tocou bastante aqui. Bom, eu quero te agradecer mais uma vez, viu, Fernanda, por disponibilizar seu tempo, por contar sua experiência, que eu acho que isso é muito importante na vida de muita gente.